Hi guys, welcome to our second course. Welcome to English Intermediate. Bem-vindos ao curso intermediário. É um prazer tê-los de volta ao curso e espero que vocês gostem dessa segunda etapa. Guys, para começar, a gente vai fazer uma review, uma revisão de tudo que a gente viu no curso 1, tá? A gente vai fazer isso de uma forma meio rápida, porque eu tenho certeza que vocês têm o material que foi disponibilizado no curso básico, mas só para a gente ter um norte para começar. Alright? So let's go. Bom, na primeira aula nós vimos os cumprimentos, certo? Então, uma linguagem básica aí, tenho várias formas de cumprimentar. Eu peço que vocês repitam comigo as formas que nós aprendemos. Hi, hey, hello, I'm Lisa. My name's Lisa. Tem duas formas de se apresentar. I'm, lembrando que esse M, a boca é bem fechadinha. I'm Lisa. E my name's Lisa. Ok? Guys, é bem importante vocês perceberem que aqui no my name, e é isso que diferencia um falante bom de inglês, eu já tenho o S colocado aqui, ó. Eu não preciso falar my name is separado. Eu falo tudo como se fosse uma coisa só. My name's Felipe, tá? Teacher, se eu falar separado? Não tem problema nenhum. Mas soa melhor se você falar junto. My name's Felipe. Alright? Ok, moving on. Aí eu tenho as formas de dizer que é um prazer conhecer alguém. Let's repeat. Nice to meet you. Glad to meet you. It's a pleasure to meet you. Seguindo, nós temos as perguntas como você está. Aí eu gostaria de frisar novamente que é legal você sair do how are you para não ficar uma coisa mecânica, porque a gente não faz isso em português. Nós não simplesmente perguntamos como você está. Nós temos variações dessa pergunta. Em inglês é a mesma coisa. Let's repeat. How are you? Entonação para baixo, ok, guys? How are you? How's everything? How's it going? Again, how are you? How's everything? How's it going? E nós temos as respostas. Fine, I'm fine. Lembrando também que isso não pode ficar mecânico, tá? Vocês que já fizeram ou curso comigo ou algum outro curso básico de inglês, percebem que fica aquela coisa muito mecânica. How are you? I'm fine, thanks. And you? Isso é robótico, então tem essa forma fine, I'm fine, mas tem várias outras, né? Great, not bad, so, ok? Daí, nós temos as formas de dizer até logo, adeus, né? We have goodbye, repeat, goodbye, bye, see you later, take care. E com isso a gente concluiu aí um pequeno diálogo, né? Já dá para começar uma pequena conversa. Seguindo, guys, nós aprendemos o alphabet, nós aprendemos o alphabet, que é importante na hora de soletrarmos nomes, nomes de lugares, né? Principalmente nomes que não são tão comuns. Eu até citei algumas coisas, por exemplo, Anhangabaú. Como que você soletra Anhangabaú para um falante de língua inglesa, né? Ele não tem nenhum norte, a gente se confunde para falar algumas coisas, né? Para escrever. Então, é aí que é importante aprender as letras, tá? Então, se você tem alguma dúvida, procura no YouTube ou volta lá na minha aula, se você salvou a minha aula, para você lembrar o alphabet in English. É muito importante. Tá? Pratica soletrando o seu nome, seu sobrenome, o lugar onde você mora, etc. Nós também vimos os numbers, tá? Que são também importantes para falar endereços, números de telefone, número de quarto, por exemplo, num hotel, tanto quando você viaja, quanto você trabalha em um hotel. Então é muito importante. Seguindo, nós falamos um pouco de personal information, que foi a nossa segunda aula, nossa segunda semana, a terceira aula, né? E daí a gente montou tipo uma mini entrevista. Vamos lá? Pergunta por pergunta. What's your name? My name's... Né?
então para se apresentar. What's your name? How old are you? Lembrando que a entonação sempre é para baixo, ok, guys? How old are you? I'm, e você vai falar a sua idade. Lembrando que é um número. For example, I'm 31. E daí, por que eu coloquei years old? Repeat, years old. Tá? Aqui, o que eu vou fazer? Eu também vou fazer um link aqui, ó. Years old. Eu não preciso falar years old, não. Years old. Como se fosse uma palavra só. Por que eu coloquei entre parênteses years old, guys? Porque eu posso ou não falar isso. Se eu falo só I'm 31, né? Eu tenho 31, tá correto. Eu não preciso falar I'm 31 years old. Eu posso, mas eu não preciso. Alright? Next question. Where are you from? Repeat. Where are you from? Aí aqui, ó, as pessoas têm um pouco de dificuldade por causa desse monte de R. Então, where are you from? Então aqui é como se eu falasse uma coisa só. Where are you from? Tá? Entonação também para baixo. Isso é muito importante. Where are you from? I'm from e a cidade de origem, ok? Por exemplo, eu sou de Atibaia, mas atualmente eu moro em São Paulo, então I'm from Atibaia, alright? So I'm from Atibaia. Where are you from? I'm from Atibaia, ok? E a gente tem uma segunda pergunta aí, que é Where do you live? Where do you live? Também inclinação para baixo. Where do you live? Então, esse aí é onde você mora, independente se você é de Cabrobró e mora em Atibaia. Você vai falar live em Atibaia, ok? Repeat, I live in. Aqui a gente tem também outro link, né? Outro liaison aqui, ó, da ligação. I live in e o nome da cidade. I live in Atibaia. I live in Atibaia, right? Ok? Good. Moving on. Aí a gente tem as perguntas. What do you do? What do you do? What's your occupation? What's your occupation? E daí a gente fala de profissões, né? A gente viu sobre profissões. I'm a e an. Aí a gente tem essas duas aqui, guys. A e an, que são os artigos indefinidos. Por que eu tenho dois? Porque vai depender da palavra que vem aqui. Por exemplo, se aqui vier teacher, se aqui eu for colocar a palavra teacher, começa com uma consoante. Então, eu vou usar o A. I'm a teacher. Agora, se aqui vier a palavra engineer, engenheiro, ela já começa com uma vogal. Então, eu não vou usar o A. Eu vou usar o N. I'm an engineer. I'm an engineer. Então, em significado, as duas têm a mesma tradução, um ou uma, né? Eu sou um professor, eu sou um engenheiro, eu sou uma enfermeira. Então é a mesma coisa. Quando que eu uso essa? Quando a palavra seguinte começa com uma consoante e aqui quando a palavra seguinte começa com uma vogal. Alright? Lembrando, guys, que essa é só uma revisão, por isso a velocidade das explicações, tá? Não que você não possa pausar. Teve alguma dúvida? Pausa o vídeo, volta, vai fazendo as suas anotações, pergunte, fique à vontade. Alright? Where do you work? Repeat. Where do you work? Onde você trabalha? Aí eu tenho de novo o A e o N pelo mesmo motivo. Depende da palavra que vai vir aqui. Então, I work. E olha que legal. Eu vou juntar. I work era. Eu não vou falar at a. Era or at an. Ok? Então, se for com um A, vai ficar era. E se for com um N, vai ficar at an. Então, por exemplo, se eu for teacher, eu vou falar I work at a school. At a school.
né? School começa com consoante, começa com um S, então era school. Agora, se eu trabalho num escritório, por exemplo, que começa com O, office, aí eu vou usar N. I work at an office, ok? Moving on. What's your phone number? Repeat. What's your phone number? My phone number is... E daí você vai falar o seu número de telefone, número por número. A gente não casa número de 2 em 2, como às vezes nós fazemos. A gente fala número por número. Então, for example, my phone number is 973636290. Lembrando, guys, que o zero... Vou desenhar um zerinho aqui, ó. A gente pode falar zero, tá? E daí se escreve até igual ao português, né? Zero. Ou a gente pode falar ou, que a pronúncia é mais ou menos assim, ó. Ou. Certo? Então, zero or ou. Ok? E daí, por último, a gente tem a pergunta dos hobbies. What are your hobbies? Né? Quais são os seus hobbies? O que você gosta de fazer no seu tempo livre? For example, my hobbies are books and TV series. Né? Meus hobbies são livros e séries de TV. Então, a gente tem are, por quê? Porque são mais de dois, são mais de um item, né? Dois ou mais. A gente usa are. E o and é o e em português. Então, my hobbies are books and TV series. Lembrando que o D a gente não pronuncia. And é bem sutil. And books. Ok? Se você tem só um, só substituir aqui. My hobby. Aí não vai ficar hobbies. Vai ficar my hobby. My hobby is books. Só isso. Ok? E aí a gente terminou essa parte que é muito legal, que a gente aprendeu muita coisa, dá para fazer tipo uma entrevista, um bate-papo com isso. E a gente seguindo, falando sobre profissões, né? A gente usou profissões para ilustrar a apresentação do verb to be, né? Que é um verbo que a gente aprende desde criança lá na escola e acaba que a gente nunca entende ele realmente. Então, eu explorei algumas 10 profissões aqui, depois nós tivemos mais 8 profissões, né? E aprendemos o verb to be, né? Aí tem aqui um resumo do verb to be. Guys, uma coisa que eu frisei, e eu gostaria de frisar até de novo, é que nós temos dois elementos aqui. Nós temos o pronome, que é isso que eu estou grifando de azul, e nós temos o verbo. Verbo to be não é os dois juntos, é só o que está de vermelho. O que é azul aqui, ó, que eu grifei de azul, ele é o pronome, eu. Então, quando perguntar, o que é verbo to be? É só am, are e is. Isso é o verbo to be. E I, you, she, him, it são pronomes. Eu, você, ela, ele. Ok? E aqui tem um resumão do verbo to be. Com os pronomes, né? Conjugado. I am, you are, she is, he is, it is, we are, you are, they are. A gente aprendeu, nós os aprendemos como verbo ser. Eu sou, você é, ela é, tá? Repara que cada um tem o seu casalzinho, ó. O I é com am, o you é com or, o she é com is. Então eu não posso colocar um am com o she. Não posso colocar um is com um you, tá? Eles têm um casadinho aí. É como se eu falasse em português, nós é, se eu faço essa troca, ok? E daí nós aprendemos as 3 formas do verb to be. A primeira delas foi a afirmativa. Aí, de novo, lembrando que a gente usou as profissões para dar alusão, né? Mas a gente não se limita às profissões, porque eu não sou só um profissional, eu sou, sou pai, eu sou feliz, eu sou responsável, enfim, eu posso usar para inúmeras coisas, né? Então, vamos lá.
A forma afirmativa. I'm a doctor. You're an engineer. She's a scientist. He's a teacher. We're architects. You're chefs. They're nurses. Né? Isso foi para diferenciar o que é plural, singular, e o que é plural. Então, quando é singular, eu tenho o a. Eu tenho o a ou o en, né? Se a palavra começar com vogal. Eu tenho esse artigo indefinido. Tá? Agora, quando é plural, olha que legal. Eu não tenho. We're architects. We're chefs. We're nurses. Ok? Daí eu tenho plural igual em português. Ok? Então, essa é a forma afirmativa do verbo to be. Aí nós também vimos a forma negativa. Né? I'm not a doctor. You're not an engineer. She's not a scientist. He's not a teacher. We're not architects. You're not chefs. They're not nurses. Daí, de novo, singular e plural. Ok? Por último, a forma interrogativa, que é quando eu faço a troca. Na afirmativa é I am. O que eu vou fazer na negativa? Trocar. Am I? Afirmativa, you are. Interrogativa, are you? Então é só trocar. E a entonação dessa aqui é para cima e não para baixo como as outras. Tá? Como que eu distingo quando a entonação é para cima e quando ela é para baixo? Quando a resposta for sim ou não, é para cima. Quando a resposta não for sim ou não, é para baixo. Por exemplo, vamos pensar isso em português. Você tem um carro? A resposta só pode ser sim ou não. Ok? Agora, quantos irmãos você tem? A resposta não pode ser nem sim nem não. Então, quando for sim ou não, a pergunta sobe a entonação. Let's repeat. Am I a doctor? Are you an engineer? Is she a scientist? Is he a teacher? Are we architects? Are you chefs? Are they nurses? Ok? Então, a entonação sobe. And again, né, de novo, singular and plural. E esse foi um resumo do verbo to be. Depois nós vimos atividades que estão em progresso, actions in progress. For example, o que essas crianças estão fazendo agora? Elas estão lendo. E como a gente fala isso em inglês? They're reading, com esse ing aí depois do verbo ler. Então, guys, até aqui eu tenho o verbo ler. Quando eu coloco esse ing, fica lendo. They're reading now. Ok? Aí, como o verbo to be tá aí, vai funcionar da mesma forma. Afirmativa. I am working, eu estou trabalhando. We are working, nós estamos trabalhando. Né? Negativa. I'm not working, eu não estou trabalhando. Né? They are not working. Or they aren't working. Né? Aí, só lembrar que quando é negativo, eu tenho duas formas de falar. Eu posso não contrair nada, ou eu posso contrair o verbo com not. Daí, olha como fica aqui, ó. O is com not fica isn't. O are com not fica aren't, tá? E o am não contrai com not. Só tem essa opção, tá? Qual é a diferença? Nenhuma. Então, eu posso falar I am not working, ou eu posso falar I'm not working. Eu posso falar we are not working, ou we aren't working, ou we're not working, tá? As três formas estão completamente corretas e daí você decide o que é melhor. E interrogativa a mesma coisa, aquela troquinha básica. Am I working? Is he working? Are they working? Tá? Na última semana, guys, nós falamos sobre as horas, né? What time is it? Que horas são? E daí a gente frisou que a gente pode falar a hora como a gente faz em português. Então, por exemplo, 4h50. Então, é só falar 4:50. Dois números, 4:50, 4:50.
What time is it? It's, é importante que tenha que ter esse it's, né? It's 4:50. Mas eu tenho algumas outras formas de falar, né? E daí a gente frisou que a gente tem que o relógio ele é formado por um círculo, né? E daí, deixa eu fazer um círculo aqui. Péssimo esse círculo, mas eu acho que deu para entender. Deixa eu centralizá-lo aqui. Ok. E daí ele é dividido em 4 partes, né? Cada parte desse círculo a gente chama de quarter. Então, eu tenho um quarter aqui. Quarter. Então, por exemplo, quando eu tenho 3:15, eu posso falar it's 3:15, 3:15, ou eu posso falar it's a quarter past 3. Quando eu tenho 3:30, eu posso falar 3:30 em inglês, né? 3:30, ou eu posso falar half past 3. Quando eu tenho 3:45, eu posso falar 3:45, ou eu posso falar it's a quarter to 4, sempre a próxima hora, tá? E quando é a hora completa, eu uso o o'clock. What time is it? It's 3 o'clock. Ok? Nós usamos também as horas, guys, para fazer alusão às rotinas diárias, ou seja, atividades que a gente faz todos os dias. Por exemplo, brush my teeth, have lunch, wake up, get up, go to work, go to school, have breakfast, go to bed, go home, take a shower, do homework, have lunch. Então, essas são algumas das atividades que a gente faz aí no decorrer do dia, né? Com a ilustração, fica bem fácil identificá-las, tá? Aí eu coloquei alguns exemplos, né? Como a gente trabalhou. Então, eu quero falar a hora que eu faço tal coisa. I wake up at 7 o'clock. Então, eu acordo às 7. Né? I have breakfast at 7:30. I go to work at 7:45. I have lunch at noon. I go home at 6 p.m. Daí eu tenho esse p.m., que significa depois do meio-dia. Tá? Então, até 11:59 da noite eu vou usar p.m. Teacher, posso falar I go home at 6 o'clock? Ok, no problem. Você vai usar o p.m. quando você quer especificar que é 6 da tarde e não 6 da manhã. Né? I take a shower at 7:15. I have dinner at 9. E daí eu coloquei p.m. entre parênteses. Por quê? Have dinner fica meio óbvio que é de noite, né? Que é p.m. Então eu posso omitir esse p.m. I have dinner at 9. Só isso. Ok? I go to bed at 10:30. Então aqui eu não usei half past 10. Eu usei a forma comum, 10:30, 10:30. Alright? Guys, essa foi uma revisão do curso básico. Espero que vocês estejam aí prontos porque a gente vai aprender nesse curso intermediário 1 e que vocês curtam bastante inglês, porque é importante e porque é muito divertido se você realmente quer aprender inglês. Falar outra língua abre portas, é o que eu sempre digo. Alright? So, see you next class and have fun. Bye bye.